Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa 7ª aula de uma série de 16 lições da nossa escola bíblica, onde nós estamos aprendendo e caminhando sobre a luz da palavra de Deus, falando sobre a graça escandalosa do Senhor. E hoje, a lição número 7, ela fala sobre a graça que liberta do pecado. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso, entendendo aquilo que o Espírito Santo ele tem para nos aconselhar a respeito desse tema, para que nós possamos a cada dia sermos direcionados pelo Espírito e não pelos desejos pecaminosos que levam ao pecado. Então fique atento a tudo aquilo que será falado nessa lição de hoje e juntos nós iremos caminhar à luz da palavra de Deus, amadurecermos juntos e crescermos juntos em nome do Senhor Jesus. E como de costume, nós iremos ler a leitura para memorizar e a leitura bíblica em classe, em nome do Senhor Jesus. E para memorizar, nós iremos ler o texto que está escrito em Romanos 8:1, que diz o seguinte: Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a leitura bíblica em classe, ela está em Romanos 7:15, do 15 ao 23, e que diz o seguinte: Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. E a introdução, ela diz o seguinte: a luta contra o pecado é uma realidade para todos os seres humanos. O apóstolo Paulo descreve essa batalha de forma intensa em Romanos 7, que foi o que nós acabamos de ler, revelando a incapacidade da lei de nos salvar. Mas ele também apresenta a solução, a graça de Deus, manifestada em Cristo, que nos liberta do poder do pecado e nos concede uma nova vida no Espírito. Nessa lição vamos estudar como a graça opera em nós para nos conduzir à liberdade espiritual e à verdadeira santidade. O número 1 diz o seguinte: a luta humana contra o pecado. Desde o Éden, a humanidade vive um intenso conflito interno. Mesmo quando queremos fazer o bem, sentimos uma força contrária dentro de nós, nos puxando para o pecado. O apóstolo Paulo descreve essa batalha em Romanos 7, reconhecendo que, por mais que a lei de Deus seja boa, ela não tem poder para nos transformar. A lei expõe o pecado, mas não pode vencê-lo por nós. Isso nos leva a uma pergunta crucial: se a lei não pode nos libertar, o que pode? E nós iremos aprender nessa lição de hoje que o título dela já fala que é a graça que liberta o pecado. E já respondendo essa pergunta, é a graça do Senhor. Você que já fez o CCE, né, que é o curso de crescimento espiritual, existe uma lição em que fala-se sobre uma pequena história, né, sobre o cachorro branco e o cachorro preto, que fala sobre aquilo que mais nós alimentarmos, aquele será o vencedor ou o perdedor. E ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, uma das questões que nos foi apresentada, pelo menos eu penso que para você também isso foi uma orientação no início da sua caminhada com Cristo,
é de que as ofertas que seriam propostas para nós depois que decidimos viver uma nova vida na presença de Deus, os pratos que nos seriam oferecidos seriam pratos que chamavam a nossa atenção ou que nós vivíamos como escravos antes de Jesus e experimentávamos eles diariamente. Quando eu digo prato, eu quero dizer sobre o pecado, né? Aquele que bebia, normalmente o que é oferecido para ele, às vezes ele não precisa nem passar em algum lugar que venda bebida. Às vezes algum conhecido vai lá e oferece. Aquele que era uma pessoa que era presa aos vícios em algumas drogas que são chamadas de ilícitas aqui no nosso país, normalmente vai encontrar pessoas que vão oferecer esse tipo de oferta, né? Vamos dizer assim, esse tipo de prato para ela. Então, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, assim como Paulo falou, existe uma luta constante e que nessa lição nós vamos aprender que nós não precisamos lutar sozinhos, né? Existem as ferramentas que o Senhor nos concedeu para que nós possamos vencer os desejos da carne, vencer o pecado em nome do Senhor Jesus e sermos verdadeiramente livres, né? Pessoas livres, não somente aqueles que vão esperar o retorno do Senhor estagnados, mas de que vão continuar caminhando e ajudando outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa engraçada que eu ouvi, uma expressão engraçada, né? Que no nosso batismo, o velho homem, né? Ele aprendeu a nadar, então ele não morreu afogado. Então vira e mexe, ele quer colocar as garrinhas de fora. Então nós precisamos estar munidos das ferramentas e das armaduras do Senhor para que a gente possa resistir a esse dia mau, resistir o diabo e ele vai fugir de nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Então nós iremos dar sequência no trecho 1. E o primeiro ponto diz o seguinte: a guerra interior. Isso quer dizer que é uma guerra, vamos dizer assim, na mente também, em nome de Jesus. E nós vamos reler aqui Romanos 7, do 15 ao 23, e que diz também o seguinte, para que fique bem fixado na nossa mente. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o que querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo expressa um dilema que ressoa com todos nós. E o bem que queremos fazer não conseguimos, e o mal que não desejamos acabamos praticando. Essa luta interior revela a natureza corrompida do homem e sua inclinação para o pecado. Sem a ação da graça, ficamos presos em um ciclo vicioso de culpa e fracasso. Aqui está uma verdade libertadora. Deus nos conhece profundamente e ainda assim nos oferece redenção em Cristo. Então, à medida que nós caminhamos na presença de Deus, pode ser que nessa caminhada algo que não seja tão bom, né, ela aconteça, né? Às vezes um tropeço,
alguma questão no sentido, não premeditado, mas às vezes uma questão que foi, vou dizer, por um acidente no percurso, vamos dizer assim. E a graça de Deus, ela é libertadora. E se não entendermos essa graça do Senhor que nos foi concedida, isso vira um ciclo vicioso e que acaba cauterizando a mente da pessoa no seguinte contexto. A pessoa acaba se acostumando com aquele pecado. É como uma pessoa que mente tanto, que ela acredita tanto na sua mentira, que para ela aquilo que ela tem contado acaba se tornando uma verdade para ela. De tanto ela praticar esse mau hábito, aquilo se tornou uma verdade para ela. Então é um perigo não entender a graça do Senhor e permanecer nesse ciclo vicioso de pecado, no pecado de estimação, porque ele acaba ficando escondido e a pessoa acha que aquilo é comum e não é comum, porque às vezes ao longo da caminhada algumas palavras reveladas foram liberadas de correção e por não entender isso a pessoa acaba não se dispõe. Ela, como às vezes na rede social aparece muito esses casos, né? Às vezes a pessoa passa a semana inteira, vou usar essa expressão, virando bicho, bebendo, fazendo tudo que não presta. E aí num belo domingo, às vezes aparece numa igreja com um cálice de ceia dizendo que está tomando a ceia do Senhor e está participando. Mas qual que é o resumo, qual que é o resultado de tudo aquilo? Será que ela tem tomado é, a ceia para a vida ou para a morte? Isso é uma pergunta retórica que é para refletir, né? A resposta dela é óbvia, mas para ficar atento sobre isso. Às vezes as pessoas têm feito isso e têm escandalizado a respeito do que tem a ver com as coisas de Deus, né? E às vezes alguém que ainda não conhece a Cristo vê essas barbaridades e pensam que uma vida na presença de Deus é essa bagunça, mas na realidade não é. Então fica a dica nesse primeiro trecho. E o 1.2 ele diz o seguinte também: a insuficiência da lei. Romanos 7,6 diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A lei de Deus é santa, mas não tem poder para mudar o coração humano. Seu papel é revelar o pecado, mas não tem força para libertar do pecado. Muitos tentam viver uma vida cristã sem compreender a graça, carregando fardos impossíveis. No entanto, Cristo nos convida a descansar nele e depender do seu poder transformador. 1.3 ele diz o seguinte: o clamor por libertação. Romanos 7, do 24 ao 25, diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. No auge de sua angústia, Paulo clama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa exclamação revela o desespero de quem tenta vencer o pecado sozinho, mas a resposta é gloriosa. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele encontramos a libertação que tanto buscamos. Então a palavra de Deus ela fala que se conhecermos a verdade ela
ela vai nos libertar. O próprio Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, à medida que nós conhecemos e reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos entendendo um pouco mais sobre essa graça e entendemos que não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar. Entendendo o sacrifício de Jesus, nós sabemos que não precisamos vencer essas batalhas sozinhos, mas que nós temos alguém que vai nos ajudar a vencer essas dificuldades, esses problemas que talvez por muito tempo na nossa vida nós carregávamos. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus depois de um certo tempo, depois da juventude, da adolescência e até um pouco mais da vida adulta. Então viveu-se muitas questões ruins, talvez uma vida promíscua, uma vida cheia de vícios ou práticas pecaminosas. E quando chega na presença de Deus, quando chega à presença de Deus, começa a participar, fazer parte da igreja como membro, ao longo da caminhada existem algumas batalhas que serão vencidas. E elas não precisam ser vencidas sozinhas, porque, como a gente leu, é impossível, porque as acusações, as tentações, e é por isso que nós precisamos entender a graça do Senhor, estar mais próximo dele, que é ele que vai nos ajudar a vencer essas batalhas diárias, em nome do Senhor Jesus. E nós finalizamos agora o trecho 1, nós iremos para o trecho número 2, então fique atento, continue ligado. Se você nos acompanhou até aqui nessa lição, quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e familiares, e fique atento que ainda tem um pouco mais ainda nessa lição, não desliga. Então fique atento que nós iremos começar agora o item número 2. E o item número 2, ele diz o seguinte: a graça que liberta. Em Romanos 8, do 1 ao 2, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vou reler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A resposta para a nossa luta contra o pecado não está em nossa força de vontade ou em esforços humanos, mas na graça de Deus. Em Cristo fomos libertos da condenação e da escravidão do pecado. A graça não apenas nos perdoa, mas também quebra as correntes que nos mantinham presos. Isso significa que estamos vivendo de uma forma nova, sem medo da culpa ou do domínio do pecado. Nenhuma condenação em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maior obra da graça é nos tirar da posição de condenados e nos colocar debaixo de um amor incondicional de Deus. A culpa e o medo são removidos, pois Cristo pagou o preço por nós. Quando entendemos essa verdade, experimentamos a verdadeira paz e segurança espiritual. Em 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, existe uma contrapartida também que o Senhor espera de cada um de nós, que é a confiança, não ter medo de nos lançarmos aos braços do Senhor
e entender que ele melhor do que ninguém, ele sabe quais são os melhores caminhos, as melhores escolhas, o que precisa ser feito para que nós tenhamos uma vida excelente na presença dele. Lógico, seguindo seus princípios e preceitos, fazendo aquilo que é agradável e que a palavra de Deus ela nos direciona a termos como boa prática, né? De sermos pessoas que manejam bem, né? Discípulos que manejam bem a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados, tanto pelo diabo quanto por alguma argumentação vazia e humana que possa se ouvir e que talvez venha tentar desviar o nosso foco daquilo que é importante, que é o Senhor. Então, nos lançando nos braços, vamos dizer assim, do Senhor, confiando que Ele tem o melhor direcionamento, a gente entende que não existe mais uma condenação por aquilo que nós havíamos praticado desde que nós tenhamos nos arrependido, né? Porque a palavra de Deus ela também fala que aquele que está em Cristo precisa estar em Cristo, né? A palavra de Deus fala que uma nova criatura é, as coisas velhas elas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Entendendo que fomos libertos e que a graça do Senhor ela nos tirou, né, dessa posição de condenação e nos colocou em uma posição excelente, vamos dizer assim, nos deu uma nova oportunidade de fazer diferente, né? De ter novas práticas, de ter um caráter formado segundo o caráter de Cristo. Então, confiando que Ele sabe qual que são as melhores decisões, a gente entende que aquilo que tem sido falado na palavra de Deus para melhorar as nossas práticas, a gente entende que precisa ser feito e realizado para que a gente tenha uma vida excelente na presença de Deus, cumprindo tudo aquilo que a palavra do Senhor ordena, em nome de Jesus. E o 2.2 ele diz o seguinte: a lei do Espírito de vida, Romanos 8.2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis estão em operação, a lei do pecado e a lei do Espírito. A primeira nos prende e nos destrói, a segunda nos conduz à liberdade. Viver pela graça significa permitir que o Espírito Santo governe nossa vida, quebrando as cadeias do pecado. Em Gálatas 5,17 diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O poder da vida no Espírito. O que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Romanos 5:8, do 5 ao 6. A graça não apenas nos salva da condenação, mas também nos capacita a viver de modo santo. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora, renovando nossa mente e gerando frutos de justiça. Gálatas 5:24 e 25 diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, vou até reler para que isso fique bem fixado na sua mente. Que é Gálatas 5:24 e 25. Mais uma vez. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é aquilo que nós vemos falando desde o início dessa lição, que a cada dia que nós permitimos, estamos mais próximos do Senhor. Mais difícil é de sermos influenciados por alguma pressão externa ou interna. Quando eu digo interna, da nossa própria mente. Então, à medida que nós entendemos que
a nossa carne, os nossos desejos, eles já foram crucificados e que hoje nós vivemos pelo Espírito, nós entendemos que aquilo que tinha-se como costume de má prática já não faz mais sentido para a nossa vida. Já não tem mais nenhum sentido ter uma vida promíscua, uma vida de bebedeira, uma vida de uso de entorpecentes, uma vida de traição, de mentiras. Então todas essas paixões que eram esses maus caminhos que eram praticados, eles já foram deixados lá na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos uma nova vida no Senhor. Então não faz mais sentido algum continuarmos com aquela mesma prática, né? Hoje a gente tem visto muito, pelo menos na internet, agora com tanto acesso à informação, a gente tem visto essas conhecidas como igrejas inclusivas, né? Que a pessoa ela chega do jeito que tá, fica do jeito que tá, ela é bonitinha, ela é isso, ela é aquilo, ela é o ponto fraco do Senhor, e não tem uma mudança e uma transformação. Infelizmente, esse evangelho que é pregado nesses lugares, ele foi diluído e não tem mais a essência da palavra de Deus. Nós bem entendemos que onde o verdadeiro evangelho ele é ministrado, ele é pregado, onde a liberdade, onde é dada a liberdade para que o Espírito Santo ele se mova e que haja também em nós e através de nós, a gente sabe que o evangelho ele traz a transformação. A graça do Senhor ela traz transformação. Ela nos cura de dentro para fora. Então, se permanecemos da mesma forma que chegamos, alguma coisa ela está errada. Ou nós não temos permitido a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ou a gente tem ignorado os sinais que o Senhor ele tem dado, tem nos mostrado. Porque uma das questões e uma das coisas que eu aprendi quando entreguei minha vida para Jesus é de que o Senhor Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, eles são cavalheiros, eles não arrombam portas, mas à medida que é permitido, ele vai entrando na nossa vida, vai se tornando mais íntimo e vai nos ajudando a vencer aquilo que sozinho não conseguíamos vencer. E com tudo isso, há a transformação, há a mudança de vida, a transformação de caráter. Aquele que era mau caráter, ele passa a ter um novo caráter, e o caráter de Cristo, que é um bom caráter. Então, quando crucificamos essas más práticas e deixamos no passado, é uma nova oportunidade para fazer aquilo que é correto e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. E nessa lição de hoje nós temos aprendido, o Senhor tem nos chamado a essa reflexão, em nome de Jesus. E nós já chegamos à metade dessa lição, então continue atento, ligado, em nome de Jesus, e nós iremos agora falar um pouco sobre o item número 3. E o item número 3, ele diz o seguinte: vivendo na graça, ser liberto do pecado não significa apenas evitar práticas erradas, mas aprender a viver uma nova vida no Espírito. Deus não apenas nos livra da escravidão do pecado, Ele também nos capacita a viver de maneira diferente. Andar no Espírito significa depender de Deus diariamente, deixando que Ele transforme nossa maneira de pensar, agir e sentir. Quando vivemos pela graça, experimentamos uma liberdade verdadeira, não baseada em regras, mas em uma relação profunda com Deus. Uma nova identidade em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A graça nos torna novas criaturas. O passado não define mais quem somos. Deus nos veste com justiça e nos chama de filhos. Precisamos abraçar essa nova identidade e viver conforme a posição que recebemos em Cristo. Em Efésios 2, o 4 ao 6, diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A força para resistir o pecado. Em Tito 2, do 11 ao 12, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Vou reforçar mais uma vez, Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Muitos pensam que a graça é uma licença para pecar, mas a verdade é a oposta. Ela nos ensina a dizer não ao pecado e a viver uma vida piedosa. Encontramos poder para resistir às tentações. A graça não apenas nos resgata da condenação, mas também nos instrui a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. A ênfase aqui está na transformação contínua. A graça nos educa a deixar de lado uma vida centrada no pecado e a abraçar um estilo de vida sensato, domínio próprio, justo, relacionamento correto com os outros, e piedoso é o relacionamento correto com Deus. Imagine um pai ensinando seu filho a andar. Ele não apenas o solta e diz: agora vá por si mesmo. Pelo contrário, ele segura suas mãos, equilibra os seus passos, e quando o filho tropeça, o levanta novamente. Assim é a graça de Deus. Ela não apenas nos resgata do pecado, mas nos guia a cada passo, ensinando-nos um novo jeito de viver. Se tentarmos vencer o pecado na força do nosso próprio esforço, fracassaremos. Mas quando nos rendemos à graça, ela nos molda, transforma e nos fortalece. A pergunta que fica é: estamos apenas aceitando a salvação ou também permitindo que a graça nos ensine e nos transforme? Vou parar um pouco aqui. Já faz algumas lições, algumas escolas bíblicas que eu não conto, mas eu vou reforçar nesse trecho de agora que nós lemos o 3, né? Para dar uma ênfase na questão de que nós lemos aqui no início, de que a graça de Deus ela não nos liberta somente da vida pecaminosa, mas ele nos ensina a viver de forma diferente. Alguns aqui já conhecem o testemunho da minha família, mas ele cabe aqui nesse trecho dessa lição. E para quem não sabe, a minha irmã, que hoje ela é evangelista, Yara, ela iniciou primeiro na presença de Deus, da nossa família. Ela foi o ponto de contato que o Senhor achou para salvar e libertar a nossa casa e a nossa família. Ela antes tinha uma vida desregrada, uma adolescente rebelde, vivia com más práticas, né? O ambiente em que ela vivia e convivia de amizades era um ambiente hostil, onde tinha bebedeira, drogas, músicas que denegriam a imagem da mulher, participava de todo tipo de coisa esquisita, né? E uma das coisas que eu sempre brinco, e hoje com um olhar e entendendo que foi pela graça de Deus que a nossa família ela foi restaurada, é que às vezes eu conto rindo, né? Mas na época não era tão bacana, né? Que até fuga da polícia em cima de moto ela já tinha dado, né? De menor e com as motos esquisitas. E quantas vezes a minha mãe não chegava do trabalho e via que a polícia tinha trazido ela em casa, né? Mas um dia, através de uma célula, ela teve, vamos dizer assim, o primeiro passo para conhecer a graça do Senhor, né? Foi para o encontro com o amor de Deus, começou a ter uma vida restaurada,
E aí, com a minha visão externa, né, vendo a transformação dela, eu comecei a ver que ela já não andava mais com as mesmas pessoas, ela já não frequentava mais os mesmos ambientes, começou a ir para a igreja, começou a frequentar a célula, daqui a pouco ela começou a fazer faculdade, começou a ter uma transformação de vida. Então cabe nisso aqui que a gente leu, né? O Senhor livrou do pecado, mas ensinou a viver de uma forma que fosse agradável a Ele. E através da vida dela e da transformação de Deus na vida dela, eu pude reconhecer também, né? Que eu precisava desse mesmo Jesus. Eu precisava dessa graça do Senhor. Porque eu entendi que também sozinho eu não conseguiria. E eu pensei comigo na época, se esse Jesus, ele transformou a vida da minha irmã, por que não vai transformar a minha, né? Então vamos lá nessa célula que eu não sei o que é. Vamos lá entender o que é, né? Ouvi uma palavra de Deus, ouvi um testemunho. Falei, então, esse Jesus pode transformar a minha vida também. Entreguei minha vida para Jesus. Eu era um jovem sempre muito calado, né? Muito na minha. Nunca fui de sair nem de falar nada, mas tinha as questões que precisavam ser tratadas. Questão de paternidade, por conta da rejeição do pai, insegurança, e beirando mesmo uma depressão, né? E com questões a resolver para ser curada também, né? Então encontrei a graça do Senhor, na verdade ela me encontrou através da vida da minha irmã, e graças a Deus o Senhor transformou a nossa família. Ele moldou a nossa vida, ele nos mostrou que nós não precisávamos permanecer numa vida de pecado para preencher um vazio que nós tínhamos, mas aquele espaço que tinha no nosso coração, ele jamais seria preenchido pelo pecado, ele só seria preenchido por Jesus, que foi o, o nosso suficiente Salvador. Então o Senhor transformou a nossa vida, a gente mudou financeiramente, mudou espiritualmente, a nossa vida ela foi transformada por completo. Então o Senhor ele nos ensinou a cada dia a viver de uma forma que agradasse a Ele também. Então, se você tem vivido talvez uma vida que não é tão agradável a Deus, lance-se nos braços do Senhor, porque mais Ele tem para nos oferecer do que nós a Ele. Ele é perdoador, Ele é um Deus que restaura. Então, ninguém melhor do que o Senhor para nos transformar de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. E o número 3, ele diz o seguinte também, o 3.3: a intimidade com Deus pelo Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Quanto mais nos aproximamos dele, mais somos moldados pela sua presença. A vida cristã não é sobre esforço humano, mas sobre relacionamento profundo com o Pai. Paulo não diz lutem contra os desejos da carne e então andarão no Espírito. Pelo contrário, ele inverte a lógica humana. Se andarmos no Espírito, a carne perderá seu poder sobre nós. É uma questão de foco. Quanto mais nos enchemos do Espírito, menos espaço damos à natureza pecaminosa. A vitória sobre o pecado não vem da repreensão pura e simples, mas do enchimento da presença de Deus. Imagine que sua vida é um copo. Se estiver vazio, qualquer coisa pode preenchê-lo. Mas se você o encher de água até transbordar, não há espaço para mais nada. Assim é com o Espírito Santo. Quando nos rendemos a Ele diariamente, a carne não tem mais domínio sobre nós. Tem uma expressão, que ela não é uma expressão bíblica, mas fala que mente vazia, oficina do diabo. Então, quanto mais vazio o ambiente, eu digo o cômodo da nossa vida, onde é para o Espírito Santo morar, a casa que somos nós, né?
Se ela estiver vazia, tem espaço para que seja preenchido com outras questões, pensamentos errados, pensamentos que não agradam a Deus, e não só pensamentos, às vezes práticas, né? Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, permitirmos que o Espírito Santo ele esteja mais próximo de nós, não vai ter espaço para que o pecado encontre alguma brecha na nossa vida. Mas nós seremos instrumentos do Senhor de transformação, de libertação para outras vidas e outras pessoas também, em nome do Senhor Jesus. Nós iremos concluir essa lição de hoje, e a conclusão ela diz o seguinte: se você tem lutado contra pecados recorrentes e se sente frustrado por não conseguir vencer, pare de lutar sozinho. Quanto mais você anda com Deus, menos espaço há para o pecado. Você tem se enchido do Espírito hoje? A luta contra o pecado é real, mas a graça de Deus é maior. Não precisamos viver sobre condenação ou escravidão. A liberdade em Cristo é uma realidade para aqueles que vivem no Espírito. Tem uma música legal de um autor que eu não sei se eu posso falar, porque pode ser que derrube o vídeo no YouTube, mas ele fala que todo dia o pecado vem. Mas ele depois afirma: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Então escolha Deus. Escolha estar próximo do Senhor. Escolha deixar o Espírito Santo tomar a direção da sua vida, da minha e da sua vida. Escolha estar próximo do Senhor. Tudo aquilo que tem a ver com o Senhor, esteja ligado àquilo. Seja as reuniões, seja os momentos de oração, seja os grupos de leitura bíblica. Aquilo que tem a ver com a presença do Senhor, esteja cheio do Senhor, até transbordar, para que o pecado ele não tenha liberdade para entrar na sua vida. Então entenda isso. Se ainda existe algum pecado de estimação, esteja próximo de Deus, que Ele vai te ajudar a se livrar desse mal. E encha-se dele, que Ele vai te dar poder para resistir esse mal. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos. Em nome do Senhor Jesus, entendendo um pouco mais sobre essa lição que nós lemos, que foi a lição 7, entendendo que a graça do Senhor, ela nos liberta do pecado. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, manter seu pensamento ligado ao Senhor e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e reconhecemos que a graça do Senhor, ela nos liberta do pecado. Pai querido, nós aprendemos nessa lição de hoje que quanto mais próximos do Senhor, melhor é a nossa vida. Porque estando transbordantes do Teu Espírito Santo, o pecado ele não achará em nós brecha alguma para fazer morada e tomar o controle da nossa vida. Pai, nós mais uma vez declaramos que a nossa vida ela é do Senhor. Então nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia tomarmos as decisões corretas, fazer aquilo que é agradável ao Senhor, resistir o diabo para que ele fuja de nós. Senhor, eu te agradeço já pelo teu cuidado, a tua compaixão, o teu amor e a tua escandalosa graça, meu Pai, que tem nos sustentado e tem nos dado renovado as nossas forças, o nosso ânimo, tem nos direcionado na tua presença. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor repreenda todo pensamento e todo mal que vier contra nós. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, repreende esse mal, Pai. Eu já te agradeço pela libertação, pelo cuidado e pelo teu amor, papai, que a tua palavra diz que nada pode nos separar dele. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? Chegamos ao final de mais uma videoaula. Fique atento, que ainda nós temos algumas lições dessa nova revista bíblica. Então ative as notificações para que você receba o aviso de quando as novas lições elas forem postadas no nosso canal do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.